normalmente a maior parte das gotas produzidas está em volta do chamado diâmetro mediano volumétrico. Mas as perguntas que aparecem, o quanto do meu volume produzido está sendo aproveitada na nossa pulverização. Então, uma outra forma gráfica de mostrar uma pulverização, vocês lembram daquela reta em cima das bolinhas de uma pulverização heterogênea? Eu consigo pegar um gráfico da chamada do papel de probabilidade, e naquele caso nós especificamos que a menor gota era de 30 micrômetros e a maior era de 450. Quando a gente faz essa reta, ou normalmente nós transformamos numa reta, mas dá uma pequena curva em função do papel, me mostra que tenho gotas de 30 a gota de 450. O 100% que é marcado nessa escala de baixo está aqui, tudo que eu estou pulverizando. Então esse processo é um processo que exige uma análise bem feita, para que ele possa analisar todas as gotas que saem. E hoje isso é feito em laboratório com equipamentos de raio laser muito sofisticados, que me dá desde a gota menor a gota maior. E isso dá para a gente a possibilidade de fazer análise da minha pulverização. Aquele chamado diâmetro mediano volumétrico, nesse gráfico, e se eu tenho aqui embaixo a porcentagem do volume acumulativo, de 0 a 100, se eu pegar aqui a linha dos 50%, vai bater aqui, vai me dar o chamado diâmetro mediano volumétrico. Então vamos lá, a curva veio aqui, bateu na curva e chegou aqui. Então esse gráfico me mostra uma pulverização de 250 micrômetros, que estaria representando aqui aqueles cubos lá atrás. Então essa pulverização é uma determinada pulverização específica, certo? Agora sempre a gente faz esse tipo de pergunta, né? Será que agora vamos pegar essa curva aqui, vamos chamar de curva de pulverização A. Nós estamos agora analisando a análise de uma pulverização que, caracterizada em termos do DMV, é de 250. Está caracterizada essa pulverização com esse parâmetro. Agora, essa pulverização aqui, que diâmetro mediano volumétrico ela tem? Eu mesmo. Mas elas são iguais? Está mostrando esse desenho que aqui eu tenho gotas menores do que essa daqui. Então começa a necessidade agora de aparecer outros fatores de determinação para caracterizar uma determinada pulverização. E aí então vem outras técnicas que vão adicionando informações para que a gente possa, você vai diminuindo o buraco da peneira para a gente ter uma definição melhor daquilo que nós estamos fazendo. Então nós estamos com as pulverizações A e B aí, tá certo? E quando a gente faz a pergunta, e lembra lá da escola, né, que o professor de aritmética falava, uma curva não se determina com um ponto só, no mínimo 2 pontos para determinar uma reta, não é isso? Então, na determinação das pulverizações dessa reta, é indicado aquele valor do 50%, que é o DMV, e mais 2 pontos da curva, que seria de 10% do volume acumulado e 90% do volume acumulado. Então, toda a curva que define uma pulverização mostra 3 dados importantes. É o volume de 50%, o DMV, que é de 50%, mas o diâmetro volumétrico de 10% e o diâmetro volumétrico de 90%. Esses 3 pontos que estariam mostrados aqui, tá? Desse ponto e nesse aqui, eu posso agora definir exatamente qual curva eu tenho. Então, vou passar essas curvas para análise individual. Eu tenho que determinar qual o DV01, 05 e 09. Então vamos analisar cada uma delas especificamente. Vou pegar a curva A. Nós verificarmos aqui, nós temos aqui o volume de 10%, 90%, que daria 200, 250 e 300 micrômetros. Essa é a caracterização da curva A. Como é que eu diferencio da outra? É a chamada amplitude relativa, que me mostra, que dá uma ideia da inclinação dessa curva. Então a amplitude relativa, que é matematicamente definida pelo diâmetro de 90%, menos 90 de 10, dividido pelo diâmetro de 0,5, essa curva A tem uma amplitude relativa de 0,40. Vamos ver a curva B. Se eu verificar esses mesmos parâmetros vistos anteriormente, tá, ele vai me dar aqui os seguintes valores.
a pulverização B vai dar 150 aqui, 90% de 340. Tá? Então, o que eu tenho como benefício disso aí? Que a amplitude relativa da A é 0,40 e a amplitude relativa da B é 0,76. Esse é um valor numérico adimensional, mas que mostra que quanto menor for esse índice, menos heterogênea a minha pulverização. Agora, qual é a vantagem de ter uma pulverização menos heterogênea do que a outra? Aí nós entramos na atividade prática. Tá? A gente sabe que para determinadas folhas ou qualquer diferentes alvos, existem gotas de tamanhos específicos, que acima do volume ela não consegue ser retida e abaixo do volume ela pode ser levada pelo vento. Então vem aí a análise individual de cada uma das curvas, levando-se em consideração o quê? Certo? Levando-se em consideração, se eu tenho para uma determinada pulverização, a informação que é feita em laboratório, por vários trabalhos, que inclusive pode ser feito isso na lista de trabalho do grupo do SINDAG, que todas as gotas de 150 a 300 micrômetros são úteis. As que estão fora disso não são úteis, mas são produzidas pelo meu bico de pulverização. Então, analisando isso e colocar a curva A, que é a primeira pulverização, como é que essa curva, essa faixa em amarela, me dá todas as gotas que estão dentro desse parâmetro, certo? Então, vamos ver o que acontece com essa curva A. Então, eu tenho aqui na curva A, medindo aqueles parâmetros 0,9 e 0,1, certo? Eu vou ter aqui, não 0,1, as gotas de 150 até 320. Me está dando uma informação que, do volume total aplicado que eu estou fazendo, eu tenho 89% do volume com gotas dentro do especificado. Então, é um ótimo rendimento. Comparativamente àquela pulverização B, certo? Eu vou ter, nesse caso específico, dentro dessa faixa amarela, somente 65%. Tem muito menos rendimento de gotas úteis do que a outra, baseado simplesmente em gotas do mesmo DMV, porém com amplitude relativa diferente. Tá? Então, como é que eu vou obter essas informações das pulverizações? Nós chegamos lá já já. E outro fator importante na aplicação é que, sabe-se tecnicamente, que gotas abaixo de 100 micrômetros ou 150, dependendo do produto aplicado, o limite que se recomenda não ter é gotas até de 200. Quando é um herbicida não seletivo, que eu costumo dizer que é um herbicida corintiano, porque quer matar tudo que é verde palmeirense, né? Tudo que é verde morre, então eu tenho que diminuir as gotas que possam ser derivadas e sair da minha cultura. Né? Então aqui só fiz uma observação, tá? De que todas as gotas abaixo de 150 micrômetros são gotas perdidas. Tá? Quanto eu perco de cada um deles? Tá? Então eu teria aqui, da curva A e da curva B, volumes diferentes que são levados como deriva. Na curva A, há uma perda só de 2%, da curva B aqui, que é a mais inclinada, está invertida a formação aqui. 9% eu perco de um, outro só perco 2%. Então, sempre que a gente trabalha com pulverizações que têm o mesmo DMV ou semelhantes, mas se busca aquela que tem uma amplitude relativa menor, eu estaria aproveitando muito mais volume nas gotas ótimas e estou perdendo menos por deriva e evaporação. Isso é teoria, técnica e teoria. Agora, o problema de estar conversando isso aqui, bom, aí agora, onde é que eu vou achar essas informações? Ficou a grande interrogação nossa a respeito. Eu vou colocar no meu avião, que tem uma tecnologia específica de quebra de gotas para pulverizar, eu teria que ter na minha formação, no meu cabedal de indústria, de empresa de aviação agrícola, saber o que vai acontecer no meu avião passando em cima da lavoura do Pedro Feres aí. É responsabilidade da empresa aplicadora saber o que está fazendo em cima da cultura. O Pedro, desculpa pegar você como exemplo, Pedro, amigo de longas datas, fazendo mais de 40 anos que fizemos junto do trabalho de controle de mosquito aqui no Brasil, é que é necessário que você assuma a responsabilidade do que está acontecendo para baixo do avião. Os pilotos voam hoje nos aviões mais modernos, com todo o equipamento sofisticado de orientação
com todos os softwares de analisar série de coisas, mas essa informação aqui, eu creio que acho que poucas empresas de aviação agrícola manipulam esse tipo de dados, certo? Então vamos lá. Aí aparece então a tecnologia de classificar as pulverizações de acordo com uma norma técnica já estabelecida. Então as classificações das pulverizações em função do espectro de gota, que é o DMV, o DV09, o DV05, me levam à seguinte situação. É uma norma feita, já foi criada em 2005, mas a própria ASAI já fez várias modificações, me dá que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorias de espectro de gota. A mais fina, que é chamada de ultrafina, é só usada na aplicação de controle de vetores, são gotas muito pequenas. Então o que acontece? Eu preciso fazer um limite entre uma e outra. Os limites entre uma classe e outra, os limites são definidos por um determinado tipo de bico, trabalhado para uma determinada condição do trabalho. Esses bicos que fazem o limite entre a ultrafina e a fina, não são esses bicos tradicionais da aviação, é um bico específico usado na indústria, mas se sabe que aquele bico, as gotas abaixo daquele bico, são excelentes para o controle de insetos. Que dos equipamentos hoje usados na agricultura, para ser eficiente no controle de vetores, nós discutimos com o Júlio semana passada isso, eu tenho os rotativos, mas que vão dar praticamente quase 50% de eficiência ou eficácia em relação desse sistema, mas que hoje, em função de controle de vetores, já foi desenvolvido para a aviação agrícola também, tá? Então eu tenho que saber que bico que é usado para definir esse limite aqui. Então, quando foi feita essa norma técnica, como existem 3 ou 4 medidores de raio laser diferentes, que dão números diferentes para a mesma coisa, em função do método de análise, eles usaram um bico específico, no caso aqui é um bico da Delavan, que é uma fábrica americana, a uma determinada pressão de 4,5 bar.